Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem. Hoje nós vamos falar de verbetes, de enciclopédias e dicionários, né? Dicionários vocês estão acostumados, né? Tanto pelo meio físico quanto pelo meio eletrônico. Enciclopédias vocês estão mais acostumados ainda, só que vocês não sabem, né? Porque antigamente as enciclopédias eram grandes livros, né? Que traziam conceitos, artigos sobre um determinado assunto. Mas hoje vocês utilizam uma enciclopédia, só que de modo virtual, né? Quando você, por exemplo, digita algo no Google, o Google acabou se transformando numa grande enciclopédia, né? E aí mais específico, como Wikipédia, por exemplo, né? Que ela já é mais específica para você estar procurando algum assunto especificamente falando, mas o Google acabou se tornando, né? De modo geral, ali você encontra todos os assuntos, né? Pelo menos ele busca os assuntos, né? Os assuntos não estão especificamente nele, mas ele busca os assuntos. Mas aí existem sites mais específicos. O Wikipédia, por exemplo, ele é um pouco mais parecido com a enciclopédia, que o assunto está dentro do site em si, né? Bom, pessoal, então o que são verbetes? Verbetes geralmente são esses textos explicativos, né? Esses textos que trazem significados de palavras, textos que trazem conceitos de palavras. Se eu olhar no dicionário, ele é composto por verbetes, né? Em ordem alfabética. E se eu olhar nas enciclopédias, pelo menos nas físicas, também tinha essa ele tinha esse compromisso em trabalhar tudo de forma bem organizada, né? Seguindo um padrão certinho ali em ordem alfabética. Bom, então, pessoal, vamos falar um pouquinho, né? Aqui já tem alguns. Aqui tem um texto bem bacana, né? Duas linhas de pensamentos diferentes de textos, né? Aqui eu tenho a definição via dicionário sobre a palavra estrela, e aqui eu tenho um texto desse pseudônimo do poeta, ele é um jornalista, né, poeta, Fabrício Carpinejar, e ele se intitula como um codinome de pseudônimo do poeta, Carpinejar, né? Então ele pega e ele faz uma própria definição, né, através de um texto próprio dele, de um poema dele, né? Ele fala assim, sobre a estrela. Então, a estrela, segundo o dicionário, é um corpo celeste que produz energia e luz própria, o que a distingue dos planetas, né? Então, isso é legal, bem bacana. Aí, segundo o conceito dele, é quem, feito catapora, se multiplicou no céu, diria Carpinejar. São as manchas que o universo não tem vergonha de mostrar, são as pintas nas suas costas e as sardas no seu rosto. São as memórias de quem já partiu, é onde escreve o destino, é o brilhar particular que algumas pessoas carregam no olhar. Então essa é a definição do poeta, né? Bom, então assim, eu vou passar esse material aqui. Aqui tem um texto bem bacana, eu quero que vocês leiam, né? Esse texto do autor Sérgio Rodrigues. E aí, essa atividade em grupo vocês não precisam fazer, porque nós já vamos para para as atividades que eu vou passar daqui a pouquinho. Eu passo as páginas para vocês, tá? Então, pessoal, vamos lá. Dicionários e enciclopédias, né? Falando para vocês as diferenças, né? Então, os dicionários, geralmente, o que eles vão fazer? Descrever palavras, né? Informando significados, classificação, flexões, a utilização deles, né? Eu posso utilizar uma palavra em vários contextos, sinônimos, antônimos, então depende do tipo de dicionário que você está lendo. Geralmente, o dicionário mais comum, você vai ver as palavras, né? Os verbos no infinitivo. Bem, aí também mostra a etimologia, né? A origem da palavra. As enciclopédias, então, elas não se limitam só em dar uma definição da palavra, né? Elas abordam conceitos, trazem artigos sobre a palavra, né? Bom, como eu já disse a vocês, os verbetes eles estão distribuídos em ordem alfabética rigorosa, né? E se vocês olharem no dicionário, pessoal, não é à toa que vocês vão ver uma palavrinha no canto superior esquerdo e uma palavrinha no canto superior direito, né? Essa palavrinha no canto superior esquerdo, conforme a definição dos textos aqui, no alto de cada página encontramos duas palavras destacadas. A da esquerda indica a primeira, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui e aqui.
Aí a outra, a da esquerda, indica... A da esquerda, a primeira indica a primeira palavra, e a da direita, o último verbete da página, ok? Então, se você olhar no dicionário, vocês geralmente vão ver esse formato, né? Mas pode ter dicionário que faça diferente, como já está explicando aqui no próprio texto, tá bom? Beleza? Então, resumindo, onde eu vou encontrar verbetes? Geralmente, né, um dicionário ele é composto de verbetes, uma enciclopédia ela é composta de verbetes, que são palavras que trazem o quê? Definições, conceitos e tudo mais, textos explicativos. Ah, professor, mas são esses dois textos? Não. Às vezes você vai estar lendo um texto e vai aparecer algum verbete, uma nota ali, né? Sobre alguma palavra que apareceu no texto, tá bom? Então, olha a definição aqui dos verbetes. Nota ou comentário que foi registrado, anotado, apontado, né? Pode ser também pequeno papel que se escreve, um apontamento. Que mais? Ficha de arquivo, em lexicografia. Olha que bonitinha essa palavra. Conjuntos de acepções, exemplos e tudo mais, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisinha interessante para falar para vocês desse módulo. Bom, verbetes de enciclopédias, né? Então, só para vocês, para contextualizá-los, eu gosto sempre de trazer essa etimologia que eu acho bacana, né? Então, esses verbetes de enciclopédias, existem enciclopédias, então, pessoal, esses dois tipos, né? Etimologicamente falando, não só etimologicamente falando, mas na sua origem, né? Então há dois tipos, né? A enciclopédia do estilo britânico e a Barça. A Barça, ela já foi algo criado no Brasil mesmo, né? Então existe e as especializadas. O que são as especializadas? Elas pegam algum tema específico, como literatura, temas voltados para a história, qualquer área específica e é feita a enciclopédia. Ou essa, que é a mais comum, que ela é geral, tá bom? Então, eu já vou passar para vocês aqui. Tem um negócio legal aqui, pessoal. Se você olhar nas enciclopédias digitais, vocês vão perceber, né, que, lendo esse último parágrafo aqui, atualmente as enciclopédias são publicadas em ambiente digital, né, como se você olhar no Wikipedia ali, mas seguem as tradicionais estruturas de organizações, né, de organização, acrescidas dos hipertextos. O que são hipertextos, galera? Aquelas palavrinhas que vão aparecer em vermelho, que você clicar nela, ela vai te levar a um outro campo para pegar as definições daquela palavra. Então, olha aqui no textinho, nesse canto inferior aqui. Texto que pode ser acessado por meio de um clique, ou seja, você está lendo um texto na Wikipedia, ou qualquer outro lugar, que tenha essa característica, né, de ser explicativa e tal, e aí você vai ver uma palavra em vermelho. A hora que você clica, ela vai te levar a um outro link. Então isso é um hipertexto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos.